Voltamos com Conexões, que está no último bloco. Nós vamos finalizar o debate que hoje trata da mobilidade urbana em Goiânia. E nós estamos conversando com Antenor Pinheiro, que é da Comissão Executiva da Associação Nacional de Transportes Públicos Regional Centro-Oeste, e também com Willer Carvalho, que é professor de Engenharia de Transportes da Universidade Federal de Goiás. Bom, Willer, a gente falou um pouco de transporte público, na verdade de ônibus, né, em Goiânia. Agora existe a ideia, né, a construção já do BRT. Esse BRT, ele pode alterar de alguma forma o transporte coletivo? Ele pode melhorar o transporte coletivo? Essa é uma saída viável para Goiânia? Ou a cidade necessitaria mesmo da construção de um metrô, por exemplo, ou de alguma outra forma de transporte? O BRT eu vejo como uma alternativa bem vantajosa para cidades, com baixo custo de construção, ainda mais que a gente vive hoje nessa crise. Então a gente precisa realmente ver alternativas que também não leve o estado ou o município, né, para uma crise ainda maior. Ele tem que ser bem planejado e realmente ser feito na concepção de um BRT. Não adianta você chamar de BRT e ele não ser um BRT. Um BRT tem que operar quase que como um metrô, né, com a confiabilidade de um metrô, sem o mínimo de interrupção do trânsito possível. Então, sendo construído nessa concepção, ele traz realmente vantagens principalmente para aquelas regiões mais lindeiras àquele corredor. Então, mas ele tem que efetivamente ser o que a gente chama de projeto fachada a fachada, com toda uma integração com a cidade, que a gente já tem um BRT, um chamado BRT em Goiânia, que é o Eixo Anhanguera, que tem uma série de deficiências e que inclusive conseguiu degradar algumas regiões por onde ele passa, né? Então a gente não pode repetir o mesmo erro do passado. Até porque o BRT enseja necessariamente um projeto de reurbanização ao longo do eixo, né? Não é só um projeto de transporte. Eu vejo que o BRT pode evoluir. Não é assim que está construído, mas poderá evoluir para um grande projeto de repaginação urbana no eixo norte-sul da cidade de Goiânia. Mas já vem com um defeito de fábrica, né? Porque não aproveitaram a importância do sistema cicloviário para inserir junto ao BRT uma faixa cicloviária, né? Poderia ser também uma componente de integração futura de outros eixos cicloviários que poderiam abastecer o eixo, né? Alegam que houve problema técnico em função da largura da bitola da caixa viária, com o qual eu discordo. É facilmente possível você inserir a ciclovia ali. Ao mesmo tempo, as calçadas, que têm que merecer também a atenção, garantir melhores acessos para se usar o BRT. Agora, sem sombra de dúvidas, o metrô, o VLT, qualquer solução sob trilho, ela é bem-vinda, embora seja infinitamente mais cara. Mas enquanto nós ainda não esgotamos a capacidade sobre rodas, não há que se falar ainda nessa solução. Se nós tivéssemos pensado nisso na década de 80, como até foi pensado, mas por razões políticas foi deixado de lado, nós já teríamos um sistema metroviário em Goiânia funcionando muito bem, né? Mas como não tivemos essa percepção, não temos essa tradição de pensar a cidade lá na frente, mas sempre pensar a cidade para os mandatos eletivos, nós estamos mais uma vez pagando o pato, né? E ele vem com um atraso também fenomenal e vem sendo resgatada, portanto, uma importante política. Não sei se vai ter fôlego orçamentário e financeiro para ser concluído, mas já é um bom... É porque eu estou muito pessimista, professor. São 30 anos observando, analisando, debatendo, até participando de algumas gestões, e a gente vê que a falta de atitude ainda é uma constante, né? Então eu espero que isso não seja um problema, né? Para que nós possamos ter um BRT concluído, em vez de termos um BRT inconcluso, assim como foi o VLT de Cuiabá, que era para ser inaugurado na Copa e até hoje está lá aberto, com um sério problema para a cidade. A gente falou... A gente tem vários exemplos, né, de obras não conclusas aí. A gente tem Belém, tem Brasília, e isso a gente realmente tem que evitar, né? E como ele falou dos outros modos, né, de metrô e tudo, eu sempre gosto de citar um exemplo, né? A gente tem a Grande Lisboa, né, com quase a mesma população de Goiânia, e se você pegar aqui como transporte público, aqui a gente tem o táxi, o mototáxi e o ônibus. E lá você vai ter o trem urbano, o bonde, o metrô, o táxi, o ônibus,
o barco também para transporte urbano com a mesma população, ou seja, você oferece para a população uma diversidade maior de modos de transporte, né? E isso é importante que a gente comece a pensar também para os modelos brasileiros. E olha que nós estamos falando de um país pobre. Sim. Portugal é muito mais pobre que o Brasil e oferece soluções de primeiro mundo, né? E nós ainda estamos ali engateando ainda. O metrô de São Paulo ainda está lá na década de 70, né? Muito menos aqui. Mas já é um bom começo. A gente vê uma gestão da prefeitura preocupada com o resgate da capacidade cicloviária, com BRT, com corredores, com calçada. Já é um bom sinal. É preciso que haja coordenação, articulação entre essas políticas, fôlego orçamentário e financeiro, vontade política, né, para que possa ser mantido esse projeto, de sorte a que ele permaneça ao longo dos vários mandatos sucessivos e não apenas um projeto que deve ser iniciado e terminado num só mandato. É preciso saber planejar a cidade para daqui a 15, 20, 30 anos e não dentro dos mandatos eletivos. Isso é que prejudica, isso que machuca qualquer política pública. Bom, e para finalizar, já que a gente falou em vários momentos sobre as bicicletas, né? E também sobre outras formas de transporte, outras formas de mobilidade, que não só o carro, não só o privilégio ao veículo. Como mudar a visão das pessoas em relação à bicicleta? A gente vê a construção de ciclovias aqui em São Paulo também, mas vê o preconceito das pessoas, por que estão fazendo uma ciclovia ou por que estão fazendo um corredor exclusivo para ônibus se já tem muito carro, se o trânsito está ruim, por que privilegiar o ônibus ou a bicicleta? A gente até viu recentemente o caso de um ciclista que foi atropelado numa ciclofaixa, porque o motorista não concordava com aquilo. Como mudar a mentalidade das pessoas para que elas também tomem frente desse processo de mudança, Tenor? Enfrentando o problema. Não há solução de mobilidade sem desgaste como consequência. Não tem como você agradar gregos e troianos. O gestor tem que optar ou por uma mobilidade baseada, isso já é lei, não é um arbítrio, não é uma decisão unilateral de um prefeito, é lei, está lá na Lei Nacional de Mobilidade Urbana. O gestor deve obrigatoriamente investir em mobilidade prioritariamente para contemplar as demandas do pedestre, da bicicleta, do transporte coletivo e bem lá depois, se sobrar para o carro. O bom gestor e moderno gestor é aquele que dificulta o uso do transporte individual, trabalhando uma política de desestímulo ao uso do carro e da moto e, ao mesmo tempo, trabalhando uma política de migração gradativa entre o usuário do transporte individual para o transporte coletivo. E não estamos inventando a roda, né? Isso é o que aconteceu em todas as cidades que souberam administrar bem e hoje têm um melhor sistema de mobilidade, sejam cidades ricas, sejam cidades pobres. Essa mudança ela realmente tem que passar pela coragem do gestor. A gente tem visto aí ações, né? Eu acho que Goiânia, pela primeira vez, começa a se pensar mais em bicicleta, né? Antes não tinha nenhum tipo de ação. Agora essas ações elas têm que ser realmente articuladas com outras, não podem simplesmente pintar uma faixa e não avisar para a comunidade que aquilo ali é para o ciclista e como que vai ser usado e como deve ser usado. Então, eu acho que precisa também campanhas para realmente motivar o uso, porque senão as pessoas não vão começar a usar. E a gente tem que ter aí políticas realmente voltadas, como o Tenor falou, de não ficar apenas num único mandato, de isso se propagar para virar realmente uma política e não apenas uma ação de um determinado governante, porque senão a gente não tem continuidade e aí tudo que se fez e que ganhou se perde a partir de um novo mandato. E isso é um prejuízo muito grande que a gente vem acompanhando na sociedade, né? Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, a gente teria mais assunto para falar, né? Mas eu gostaria muito de agradecer, Antenor, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Obrigada também, professor Willer. Eu que agradeço, é uma satisfação poder participar desse debate aí com vocês e principalmente com o Antenor, que é um grande estudioso aí do assunto. Certo. Agradeço novamente. Bom, e você também pode ser um parceiro do Conexões nos próximos programas. Mande sugestões de pauta, críticas, perguntas, tudo mais que você quiser pelo perfil do Facebook ou então pela página do Twitter.
os números, na verdade, os endereços você acompanha aí na tela. Bom, e também você pode enviar sugestões pelo e-mail jornalismo@tvufg.org.br. Eu te espero na próxima terça-feira. Mas enquanto isso, você pode assistir a todos os debates que já foram produzidos no blog do Conexões. Uma ótima semana para você!